O seu canto pode ocasionar felicidade eterna ou prisão infinita. O que essa frase do teaser do filme One Piece Red quis dizer? Qual será o papel de Shanks e sua relação com essa garota apresentada pelo Oda? Vocês nos conhecem muito bem e a gente não poderia deixar de comentar sobre esses mistérios. Nesse fim de semana nos foi mostrado o trailer do filme Red, que foi produto da divulgação do episódio 1000 de One Piece, que a gente não comentou aqui no canal sobre o episódio, mas que foi um episódio que eu particularmente fiquei emocionado, me emocionou bastante, foi sensacional a animação e tudo que aconteceu no episódio, e uma das coisas principais foi reaparecerem as primeiras cenas do anime e o ER na versão do Novo Mundo. Cara, aquilo ali, olha, me deixou em lágrimas. Nossa, cara, como você é sentimental. Eu choro, cara. One Piece me deixa chorando. Se você não tem coração, o problema é seu, parceiro. E sobre o filme em específico, vocês não sabem o quanto a gente tá alegre de ter o Ruivo pela primeira vez tendo um grande destaque. Isso é muito da hora e a gente não tá falando aqui sobre um episódio, mas sim um filme do Shanks como protagonista, muito provavelmente. E eu fiquei empolgado pra caramba e esse é um dos maiores sonhos da vida de Isaac. E aqui a gente vai levantar alguns questionamentos. Será que ele vai ser um filme canônico? E se sim, em que parte da história vai se passar? E o que nos será apresentado nesse filme? Primeiramente, o filme é canônico ou não? Bom, esse assunto é um pouco delicado, mas eu tenho um pensamento bem bacana a respeito disso. Vocês lembram do filme do Demon Slayer que saiu e foi uma das maiores bilheterias do Japão? Então, eu particularmente acredito que isso tenha chamado a atenção do bolso da Toei. E existe um motivo pro Demon Slayer ter sido esse sucesso todo, não só no Japão, mas mundialmente também ele foi exibido. E o motivo é, ele é 100% canônico, o que fez com que várias pessoas que assistem o anime e leiam o mangá tenham criado essa vontade de ver o filme no cinema. Já que é uma necessidade do fã saber a história. Se fosse um filme filler, eles simplesmente não iriam e deixariam pra ver na internet depois. E aqui em One Piece pode ser a primeira vez em que o Luffy não é o foco da história, enfrentando como sempre mais um vilão velho. E como o próprio Oda disse, ele tá cansado de desenhar esses velhos lendários, como Shiki e Uze. E dessa vez o roteiro escrito por Kuroyuwa Tsutomu, One Piece pode ter sim o primeiro filme canônico, até porque o Oda não tem tempo pra desenhar um spin-off do Shanks. Todo o tempo que ele tem é destinado a desenhar a aventura do Luffy. Então delegar a função para outra pessoa de confiança, onde ele mesmo está supervisionando por 2 anos, é bom deixar isso claro, é totalmente normal na minha visão. Mas e vocês, o que acham? Mesmo depois disso que eu falei aqui, vocês acham que ainda tem chance de ser filler? Sinceramente, se for, pode até ser um desrespeito com o próprio personagem do Shanks, e seria uma grande oportunidade perdida de aprofundar mais a obra. Até porque o One Piece não é só o Luffy, tem muitas outras histórias para serem contadas. Agora entramos no ponto de onde e em que parte da história ele irá se passar, e que mistérios podem ter no filme. É interessante comentar que mesmo podendo ser um filme canon, nem tudo será mostrado, mas pela logo já dá pra entender que algo relacionado à sua origem será apresentada, e até faz sentido quem lê o mangá precisar assistir o filme pra entender a história, e isso, se a gente pensar no marketing, venderia bastante. E sobre o logo do título do filme, essa cicatriz com D já me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu sei que é um pouquinho viajado imaginar que o Shanks é um D só por causa disso, mas já tem vários outros vídeos aqui no canal falando sobre exatamente esse tema, a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas resumindo, nesses tantos vídeos falamos que o nome completo do Shanks é Rox D. Shanks, e sim, ele é filho do Zebek, que o Roger teria acabado adotando como aprendiz após a batalha de God Valley. E isso seria bem interessante vendo as próprias relações que existem no mangá em relação a isso, como por exemplo, o Ace ter sido criado pelo rival do Roger, que era o Newgate, o Barba Branca, a própria Yamato que se inspirou nos samurais e no próprio Oden, que é rival do Kaido, e outros tantos exemplos ao longo da obra que indicam muito que Shanks é filho do Zebek, até pela idade dele bater com os anos em que aconteceu a batalha de God Valley e o Roger ter falado que segurou um bebê há muito tempo atrás. E viajando um pouco, voltando à questão da cicatriz na letra D, já poderia deixar claro que a função desse filme seria apresentar a origem do Shanks rapidamente ou só resumidamente. E como Oda colocaria algo canon assim num filme para ser apresentado no mangá? É muito interessante lembrar que o One Piece Stampede, que o vilão foi o Douglas Bullet, já tinha sido apresentado para nós o nome Laugh Tale antes de sair no mangá. E ok, dito essas coisas, vamos imaginar como vai ser e em que momento vai ser esse filme. Será que ele vai estar adolescente? Será que ele já vai estar adulto? Ou a própria infância dele com a origem, como eu falei antes? Isso não dá pra saber ao certo, mas imagine como seria interessante o filme se passar na época em que ele ainda não era um Yonkou. Na época em que ele estava encontrando os membros do seu bando e até mesmo seus duelos contra o Mihawk. Cara, eu queria muito ver isso. E na nossa opinião, é onde a liberdade criativa do roteirista teria mais espaço pra trabalhar. Mas o filme pode ir e voltar na vida do Shanks, mostrando várias épocas se eles realmente se comprometerem em focar na história da vida dele. Mas a gente aposta que vai ser algo mais rápido, que vai focar em apenas uma época do personagem, mas
mas o filme poderá trazer alguns traços do passado do Shanks e a sua origem. E dito isso, qual será a história do filme? Quando o Oda fala que cansou de desenhar personagens velhos lendários, logo depois ele diz: me deixe desenhar uma personagem feminina. E o que dá a entender nisso é que essa personagem será uma vilã ou anti-herói, já que esses velhos que ele desenhava eram vilões, que no caso é o Z e o Chic, e que talvez ela tenha um embate, não necessariamente um combate físico com Shanks, mas vai ter algum tipo de embate. E o que reforça isso é a frase do trailer que falamos no começo do vídeo: o seu canto pode ocasionar felicidade eterna ou prisão infinita, ou seja, algum nível de perigo ela irá causar. Ela tem uma Akuma no Mi que o único jeito de se libertar do poder dela é batendo palma. É por isso que a prisão é infinita. E no começo dessa frase é dito: o seu canto pode ocasionar. E na foto divulgada, ela tá com o microfone e aparentemente ela tá cantando ou falando alguma coisa muito alto. E galera, isso nos anima muito, não ser o Luffy protagonizando mais um filme filler, e sim o Shanks, em uma aventura desconhecida por nós leitores do mangá, na qual ele vai passar por novos desafios, encontrar personagens novos e até conhecer personagens que a gente já conhece, como o próprio Yasop talvez. É algo sensacional de se pensar. A gente tá criando aqui um hype lá em cima, espero que o tombo não seja muito grande. Mas voltando ali pra garota, que aparentemente ela é uma cantora, se pá ela tem alguma fruta relacionada a isso me remeteu imediatamente à primeira cena do One Piece Gold, onde já começa com aquela cena insana de um musical. E eu particularmente gosto muito dessas cenas aí de musical, como eu próprio mencionei o One Piece Gold, e essa primeira cena é sensacional. E esse filme tem tudo pra ter uma personalidade fora do comum, até um pouco destoante do próprio One Piece, que é uma coisa muito bem-vinda também nessa nova aventura do Shanks. E outra coisa sobre essa garota é que ela é um ser alado. A gente não sabe precisar se essas asas são realmente dela, se ela é de uma raça de ser alado, ou se é um adorno da roupa dela, mas muito provavelmente é dela própria. E é muito legal imaginar que raça é, porque a gente sabe que tem os Shandians, os Bilkans e os Skypians, e a quarta raça que provavelmente são os Lunari. E visualmente, olhando assim a princípio, parece com as asas de um Shandian, mas isso abriria a brecha para imaginar aonde e em que ilha do céu o Shanks poderia ir se ela for mesmo um ser alado. Além disso, Oda prometeu em sua carta que esse filme irá tocar o coração de muitas pessoas, e a história do filme será sobre reunir a força de todos. Talvez isso reforce aquela ideia do Shanks estar recrutando seus tripulantes ao longo do filme, ou alguma história em que o Shanks liberte o povo, se apegue a algum povo por onde ele passa. A gente sabe que o Shanks é muito festeiro, ele herdou isso do Roger e passou isso até pro Luffy. Em todo lugar que o Shanks vai, ele festeja, e já é afirmado nos próprios Vivre Cards que ele é a pessoa mais próxima de ser o rei dos piratas na visão do Luffy, porque pro Luffy ser rei dos piratas é ser o homem mais livre do mundo, e o homem mais próximo disso, conhecido pelas próprias pessoas ao redor do mundo, é o Shanks. Então é muito legal imaginar como isso vai acontecer. E por último, e não menos importante, a gente deixou isso pro final porque eu acho que é a parte que mais pode remeter ao próprio passado do Shanks e o Zebek, é o nome Red do filme. Vamos lá. Como eu tinha citado antes, em um vídeo bem antigo aqui do canal, a gente já trouxe essa ideia do Shanks ser filho do Zebek. Mas sobre o título do filme tem uma coisa muito interessante. Antes da gente conhecer o nome romanizado dos piratas Rocks, que é literalmente pedras, a gente conhecia eles como Rocks, apenas R-O-X. E a pronúncia Rocks do japonês ficaria algo como Roxu, a gente pode ver isso até no anime. E Roxu também se parece com a palavra Rocks. E Rocks é uma palavra em francês para vermelho. Em outras palavras, como por exemplo rosso, italiano, e rojo, espanhol. E agora vem uma coisa interessante. Curiosamente, no databook Red de One Piece, nos primeiros databooks da história, tem uma página em que o Oda dedica a falar do termo Jolly Roger. Jolly Roger, além de ser referência ao nome do próprio Gold Roger, vem de uma expressão chamada Old Roger, que é um sinônimo para diabo. Alguns dizem que vem de Jolly Rouge, que significa sangue em francês, e outros dizem que vem dali Jerry Rouge, que significa sujeito, alegre e vermelho. E falando do Old Roger que eu falei antes, esse Old Roger vem de um pirata do mundo real chamado Old Harry Rocks. E segundo a lenda desse Old Harry, ele era um pirata que dormia nas rochas e escondia seu navio atrás de rochas para atacar os navios que passavam. Em um certo episódio, ele saqueou um navio francês e levou para a ilha onde ele vivia para comemorar com as pessoas daquela cidade. E quando ele estava nessa cidade, ele ofereceu todo o vinho que ele tinha conseguido naquele navio francês, e por um mês inteiro, aquela cidade inteira entrou em festa. E isso com certeza se parece muito com o desejo incessante do Shanks de realizar festas por onde quer que vá, bebendo justamente vinho que ele compartilha com o Mihawk, o sake que ele leva pro Barba Branca, e por aí vai, das tantas outras vezes que a gente viu o Shanks festejar por aí. E isso já liga Shanks ao vermelho e ao Rocks, que também liga com certeza
ao Rox de Zebek, que foi inimigo direto do Roger, e o Roger acabou cuidando do seu filho, assim como aconteceu com o próprio Roger quando o Barba Branca, que era seu rival, cuidou do seu filho Ace. Então, cara, existem muitos paralelos, e se nesse filme realmente conter partes da origem do Shanks, cara, vai ser sensacional. Eu acho que seria uma oportunidade perfeita do Oda contar essa história sem precisar introduzir ela no mangá, e seria até uma forma de adiantar alguns acontecimentos de One Piece e a gente já ter noção do que vai acontecer com o personagem, e no mangá ele só citar isso rapidamente. É, cara, isso seria incrível. E até uma coisa que a gente tava conversando aqui antes da gravação, imagina que no filme o Shanks encontra pela primeira vez o Luffy, a Makino e o pessoal ali da Vila Fuchsia, e nos é revelado pela primeira vez mais pra frente, né, depois que ele conhece o pessoal e fica um tempo lá na vila, que aquele bebê na história de capa que já apareceu no mangá de One Piece, nos braços da Makino, é realmente o filho do Shanks. E nesse caso ele faria a mesma coisa que o Roger fez. O Roger teve um filho esperando que ele fosse encontrar o One Piece no futuro. E a gente não sabe muito bem o que o Roger falou ali pro Shanks naquele último momento. Se é relacionada à vinda de uma pessoa que sim irá mudar o mundo, que não era ele no caso que iria mudar o mundo, e o Shanks está preparando o mundo para que isso aconteça. Bom, são muitas perguntas para poucas respostas, mas só a cicatriz do dedo no Nome Red já fez a gente pensar em várias coisas, em vários possíveis acontecimentos desse filme, a respeito do nosso querido, no caso nosso não, só pra Isaac, porque eu acho sim que o Shanks é vilão e é um mau caráter, que fez seu movimento... Você tá errado, meu amigo. Que fez seu movimento em 2021. E é com isso que finalizamos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa teu like, comenta a tua expectativa aí sobre esse filme. Não se esquece de seguir a gente no Instagram, @canal Supernovas, onde a gente tá postando os anúncios das lives nos fins de semana que a gente tá fazendo, e os posts de perguntas onde vocês vão mandar as suas perguntas e a gente vai responder em vídeo. E é isso, galera.